Bem-vindos de volta ao Sinopse Filmes. No vídeo de hoje, eu trago um filme de ação e ficção científica, chamado O Segredo das Águas. Antes, eu peço gentilmente que você se inscreva, sua colaboração é muito importante para o crescimento do canal. Sem mais delongas, vamos ao que interessa e cuidado com spoilers. Tudo começa em um mundo onde o derretimento do gelo fez com que todos os continentes ficassem submersos na água, forçando os humanos a se adaptarem ao novo ambiente. Todos viviam em comunidades flutuantes nas águas que são chamados de atóis. Eles vivem se alimentando de frutos do mar, e vivem do comércio de plantas e terra que vale mais do que ouro. As pessoas usam a sua urina para tratar, porque elas não têm água fresca. O mundo estava cheio de água, mas muitos acreditam que ainda pode haver terra em algum lugar do planeta. Existem vários grupos procurando por isso na esperança de poderem viver melhor, mas ninguém nunca encontrou nada que de fato comprovasse isso. Nós conhecemos o Mariner. Ele vive em um barco que só não afundou ainda porque Deus estava com dó. Ele mija em um potinho e joga esse mijo em uma máquina que consegue transformar ela em água potável. Mariner conseguiu fazer uma plantinha crescer e isso é muito raro pela falta de terra. O Mariner fica pescando e pega lixo que poderia ser utilizado para ele conseguir sobreviver. Depois que ele deu um mergulho, ele percebeu um outro barco chegando perto dele. Ele só gritou para o Mariner que tinha muito suprimento que poderia ajudá-lo na sobrevivência dele. Ele disse que gostaria de fazer uma troca, mas o Mariner começou a estranhar o cara, e o homem roubou todos os limões que ele tinha. E ao mesmo tempo nós vemos outros caras se aproximando com jet ski e começaram a atacar esse cara. Mas o barco que Mariner fez era muito rápido e ele conseguiu escapar. Mas o outro cara que roubou ele foi pego. Depois disso ele chegou até a cidade flutuante que tinha várias paredes de metal, e no portão, ele falou que estava lá para trocar as coisas que ele tinha. Ele conseguiu 124 fichas e com isso ele conseguiu um pouco de terra, além de uma planta de tomate que ele comprou de uma mulher que se chama Ellen. No momento que ele estava indo pegar o seu barco, uma família se aproximou dele pedindo que ele engravidasse a sua filha, mas ele se recusou a fazer isso. Só que os moradores ficaram um pouco desconfiados e eles tentam impedir o Mariner de sair dali. E o pessoal descobriu que o Mariner é na verdade um mutante com guelras atrás das orelhas. O Mariner tenta escapar, mas ele foi capturado por uma rede de pesca. Naquela noite a Ellen se encontrou com um homem que se chama Gregor, e eles perguntam quando eles podem ir para a terra firme. Ele disse que a direção para a terra firme estava tatuada nas costas de uma garotinha que se chama Enola, mas ele não entendia ainda. O Gregor resolveu ir até o Mariner e pergunta mais sobre a mutação, mas o Mariner parece desprezar ele. Só que quando o Gregor mostra a tatuagem, o Mariner parece ficar interessado nisso. Então, em troca de informações, o Mariner queria que ele abrisse a gaiola para ele conseguir sair dali, mas o Gregor não tem permissão para fazer isso. Sendo assim, no outro dia a população decidiu afogar o Mariner no posto do pântano, mas nessa hora aqueles bandidos estavam vindo na direção da cidade, liderados pelo Deacon. Eles estavam procurando a terra firme que todos falavam, então eles precisavam da menina. Para isso os bandidos secam o local e matam vários moradores do lugar. Eventualmente eles conseguem entrar ali usando uma escada, e lá dentro Gregor enche um balão e voa para longe abandonando a Ellen e a Enola. O Mariner estava tentando se libertar, mas a sua gaiola despenca dali, e a Ellen percebeu isso e correu para ajudar, mas ela fala que ele vai ter que ajudar as duas e sem opção ele concordou com isso. Quando eles abrem os portões ele tenta ligar o barco, mas infelizmente ele fica preso, e as meninas ficam penduradas. Mas de última hora ele consegue fazer tudo funcionar. Os caras que estavam atirando aleatoriamente ali, sem querer acertou o barco do Deacon fazendo ele explodir. O Deacon pulou no mar e isso salvou a vida dele. Após a batalha deles, os caras ainda estavam lá dentro procurando a Enola, porque ela tinha a tatuagem para a terra firme. Os bandidos pegam um cara que morava ali, e pergunta sobre a Enola. Com medo de morrer o homem revelou tudo o que ele sabia, mas da mesma forma ele foi morto. Enquanto eles navegam, a Ellen pergunta ao Mariner se ele sabe como chegar na terra firme. Ele disse que sim, mas aconselhou a jogar a Enola fora, porque eles têm comida e água limitada. Mas a Ellen tenta convencer a não fazer isso. Ela literalmente se oferece para ele pela vida da garotinha, mas o Mariner rejeita isso. Depois de um tempo ele percebeu a Enola puxando o barco dele, e ele joga ela na água sem pensar duas vezes. A Ellen entrou em pânico porque a Enola não sabe nadar. Então ela mergulha para salvar a menina. O Mariner parece que simplesmente abandonou as duas ali, mas depois ele voltou para buscar elas. Os bandidos chegaram ali em cima de um avião aquático, e a Ellen atira nele sem a permissão do Mariner. O resultado disso é o avião preso no barco. O avião fica circulando eles, e quando o Mariner percebe isso ele corre para cortar a corda. Os bandidos estavam fazendo o mesmo lá no avião, então eles vão para longe. O Mariner, com o impulso da corda sendo cortada, é jogado para fora do barco,
Ele estava muito bravo com a Ellen, por praticamente destruir o seu barco. Então ele cortou o cabelo dela e da Enola como punição. O Deacon, por outro lado, adivinha a localização deles e manda seus homens para encontrar a Enola. E enquanto eles estavam navegando, eles conseguiram encontrar um andarilho, que admitiu ter alguns documentos importantes, e se oferece para trocar pela Ellen. A Ellen se recusa na hora, mas o Mariner concordou com ele. O cara levou a Ellen para o seu barco e o Mariner foi olhar os papéis que ele deu, e descobriu que era tudo muito inútil. Então ele correu na hora e cancelou o acordo com o cara. Isso deixa o cara muito bravo e ele quis esfaquear o Mariner. Então eles começaram a brigar, mas o resultado disso foi o Mariner matando o cara, e logo depois ele foi demonstrar como ele pescava. Ele entra na água como isca. Então logo depois disso um peixe mutante enorme pula atrás dele. O Mariner usa sua arma e mata o peixe. Então a cena corta e nós vemos ele preparando o peixe deles. No começo o Mariner era rude com as duas, mas ele começou a ficar legal aos poucos, até mesmo permitindo a Enola desenhar com lápis de cor. E também ensina a menina a nadar já que ela não sabia nadar. E isso é mais do que necessário já que eles estão rodeados por água. O vínculo deles vai se fortalecendo mais e mais. Depois disso eles deram de frente com um posto avançado, onde tinha alguns homens acenando para eles. O Mariner ficou um pouco desconfiado com isso, e quando ele olha debaixo da água ele vê vários bandidos, só esperando o momento certo para atacar. Na hora ele vira o barco mas os bandidos começam uma perseguição, e eles precisam ficar desviando dos ataques. O Mariner desdobra as velas para ir mais rápido. Então quando eles estavam seguros, o Mariner forçou a Ellen a revelar a verdade sobre a tatuagem, e ela disse que esse era o caminho para a terra firme. Mas ele não acredita muito porque aparentemente a terra firme era um mito. A Ellen não acredita nele e acha que a terra realmente existe, mas nessa hora ele resolveu mostrar para ela, e ele colocou a Ellen dentro de uma bolha e desceu ali no oceano. Ele consegue respirar debaixo d'água porque ele é um mutante. Então ele mostrou para ela o mundo antigo. Tudo estava debaixo d'água, prédios e prédios debaixo d'água. Isso deixa ela completamente chocada. E enquanto ela estava lá fazendo aquela visita, a Enola estava lá no barco esperando eles voltaram. Mas quando ela olha para o lado ela se esconde na hora. E quando os dois voltaram eles descobrem que eles foram encurralados pelos bandidos. Mas os dois permanecem em silêncio e o Deacon dá um tiro para o alto para fingir que vai matar eles. O resultado disso foi Enola saindo de onde ela estava achando que a Ellen tinha morrido. Na hora ela foi capturada pelos bandidos. O Deacon ordenou que os seus homens matem o Mariner e a Ellen, mas eles conseguem escapar pulando na água. O Mariner usou a sua pálpebra para ajudar a Ellen a respirar debaixo d'água, até que eles pudessem voltar à superfície. Então depois de um tempo eles voltam para lá, e descobrem que o barco deles foi destruído. O Deacon por outro lado estava fingindo ser legal com a Enola, e pergunta sobre a tatuagem nas costas dela, mas ela permanece em silêncio. O Deacon ofereceu alguns lápis de pintar para ela e pergunta mais uma vez só que ela continua quieta. Lá no barco destruído os dois estavam desesperados. A Ellen pergunta por que ele não aceitou ela no momento em que ela se ofereceu para ele, mas ele fala que ele não gostava dela naquele momento. E isso faz os dois se beijarem e vão para o finalmente ali mesmo. No outro dia o Mariner estava consertando o barco, mas ele descobriu que o Gregor no seu balão estava em cima deles. O Gregor levou eles para onde o barco com sobreviventes estavam. E durante a noite eles conversam de novo sobre buscar a terra firme. Mas as pessoas não estavam prontas para procurar a Enola e conseguir o mapa de novo. Isso era muito perigoso para elas. Então assim o Mariner decidiu ir sozinho. E tem um navio que era dos bandidos e ele entra nele. Ele vai matando um por um dos caras. E o diretor reuniu os bandidos e mente para eles falando que ele tinha encontrado o caminho para a terra firme. Ele ordenou que todos começassem a remar o navio. E quando eles foram fazer isso, o Mariner começou a se aproximar do Deacon e manda ele liberar a Enola. Mas quando o Deacon se recusa, o Mariner ameaça explodir o navio inteiro. E o Deacon fala que ele estava agindo de forma irracional. E não vai fazer isso. Mas o Mariner realmente não liga e joga fogo aí embaixo fazendo tudo explodir. O Deacon fugiu com a Enola antes que o Mariner conseguisse chegar neles. Ele percebeu que o avião estava quase decolando. Então ele dispara um arpão no avião e conseguiu descer até ele. Depois disso ele usa a corda para criar uma barreira fazendo o avião não conseguir decolar. A Enola estava muito bem e não sofreu nada com o acidente. Os dois se abraçam. Mas o navio começou a se quebrar todo deixando eles sem para onde escapar. Mas felizmente a Ellen vem com o balão e joga uma corda para eles subirem. Só que o Deacon pegou a corda também e consegue subir. Quando ela percebeu isso ela começou a jogar coisas nele. E aí Enola conseguiu dar um chutão que fez ele cair no oceano. Os dois conseguiram subir até o balão. Mas lá embaixo o Deacon continua vivo e pega um jet ski e ficar atirando no balão, fazendo Enola cair lá de cima. O Deacon ordenou que os seus homens pegassem ela agora mesmo, mas na hora o Mariner já responde pegando uma corda e amarrando na perna dele.
Antes de pular ele conseguiu pegar ela e voltar para o balão fazendo os jet skis baterem lá embaixo. Dessa vez o Gregor foi capaz de entender a tatuagem da Enola e seguiu na direção da terra firme. Vários dias se passaram e eles ainda estavam voando. Então eles avistaram um pássaro no balão. E quando ele voou um pouco mais longe eles viram terra firme pela primeira vez nas suas vidas. Eles estavam muito felizes por estarem ali, então eles começaram a explorar o lugar e notaram que ali tinha uma pequena cabana. E encontraram ossos de um casal que moravam ali. Eles também viram desenhos do mapa que eram muito parecidos com o da Enola. Essa cabana era da família dela. Aparentemente eles mandaram ela para trazer mais pessoas para a terra firme. E enquanto isso o Mariner acha a terra firme bem desconfortável, e sente que ele pertence ao mar. Ele foi até a Enola e fala que estava indo embora. Isso a deixa um pouco triste, mas ele disse para ela que ele não nasceu para viver em terra firme. E ela disse que ele vai se arrepender, mas ele não liga muito e não muda de ideia. Ele se despediu delas e antes de ir a Elen e a Enola observam ele viajando para longe do penhasco que elas estavam. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe o seu like.